Nós saudamos a todos que estão presentes, nossos irmãos que nos acompanham pela internet. O tema geral da nossa conferência é a beleza do Rei Jesus, e o primeiro tema desta noite é a glória do Rei. Eu convido a todos a abrirem a palavra de Deus em João capítulo 2. João capítulo 2, nós leremos do verso 1 ao 11. João 2, de 1 a 11. João capítulo 2, de 1 a 11. Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, Deus bendito, nós louvamos o Teu nome por esta semana, ó Pai, de tanto aprendizado na Tua Palavra. Nós Te louvamos porque a Tua Palavra é rica e ela nos nutre, nos ensina, nos exorta, nos adverte e nos habilita para toda boa obra, Pai. Nós, de fato, Te somos gratos porque, por Tua maravilhosa providência, o Senhor preservou a Tua Palavra até os nossos dias, de modo que ela tem sido o nosso alimento, ela tem sido o nosso consolo, o nosso fortificante, tem sido o nosso guia. Nós Te louvamos, pedimos que nesta noite o Senhor supere a incapacidade humana, o Senhor haja com o Teu Santo Espírito, para que nós saiamos daqui nutridos, alimentados, exortados. Ó Pai Santo, que a Tua Palavra fale ao nosso coração e que de fato nós Te sigamos e Te sirvamos da maneira como o Senhor quer. Abençoa-nos, portanto, é o que nós pedimos gratos e em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é impossível falar sobre a glória de Cristo em 50 minutos. Impossível seria também em 5 horas ou mesmo em 50 dias. Se nós fôssemos fazer justiça ao tema, nós teríamos que começar do Antigo Testamento, quando a glória do Messias já era anunciada. Nós teríamos que parar em Isaías, por exemplo, quando, falando acerca do Messias que viria, ele não conseguiu descrever o Messias em um nome apenas, mas ele precisou de 4 nomes acompanhados por adjetivos, para descrever a majestade e a grandeza daquele homem que nasceria para libertar o seu povo. E os nomes foram: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para fazer justiça ao tema, nós teríamos que gastar algumas horas falando sobre o nascimento de Jesus Cristo, sobre anjos conversando com os pais, advertindo-os, explicando o que estava acontecendo, com o Espírito Santo envolvendo o ventre de Maria, para que o ente que nasceria ali fosse um ente de fato santo. Nós gastaríamos tempo analisando os maravilhosos anúncios dos anjos, da multidão celestial, apontando o Messias que estava nascendo, que acabara de nascer, os sábios que vieram de lugares tão distantes, trazendo os seus presentes valiosos,
e ali diante do maravilhoso conselheiro, prestando honras e o adorando, nós teríamos que gastar tempo, meus irmãos, com a infância de Jesus, aquele garoto santo num mundo ímpio, com poucos relatos da sua infância, mas com um desfecho glorioso. Ele aos 12 anos, no meio dos doutores, e os doutores ali impressionados com as suas respostas e com a sua inteligência. E o texto nos diz: crescia Jesus na graça e em estatura. Nós teríamos que gastar muito tempo, meus irmãos, analisando o batismo glorioso de Jesus Cristo. Quando as três pessoas da Trindade se encontram ali no mesmo local, cada uma com a sua função, e dos céus a voz de Deus Pai: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Na sequência, o maravilhoso registro da primeira prova enfrentada pelo nosso Messias. Diz o texto que o Espírito Santo conduziu Jesus até o deserto para ser tentado pelo próprio Satanás. E Satanás havia ouvido aquela frase: tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. E a primeira fala de Satanás é: se tu és filho, manda que os pães se transformem, que as pedras se transformem em pães. Se tu és filho. E ali nós vemos, meus irmãos, uma recapitulação do Éden, quando na primeira prova, o primeiro Adão, em condições muito mais favoráveis, acompanhado de uma esposa, tendo todos os frutos e as árvores ali à sua disposição, ele falhou na prova e caiu. E agora, no Éden recapitulado, nós temos o segundo Adão, com muita fome, sozinho, 40 dias, enfrentando ali, ao final deste período, o próprio Satanás, e vencendo o próprio Satanás. E como a boca fala do que está cheio o coração, Jesus Cristo usou apenas a palavra, e com a palavra de Deus derrotou ali Satanás. Meus irmãos, se nós fôssemos fazer justiça ao tema da glória de Cristo, nós teríamos que passar pela transfiguração. Quando o rosto de Jesus Cristo, ele resplandeceu como o sol, as suas vestes se tornaram brancas como a luz, Moisés e Elias apareceram, e do meio de uma nuvem luminosa veio novamente a voz: este é o meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer, a ele ouvi. E o que dizer da glória da cruz, que para os inimigos parecia a derrota de Jesus, mas para o seu povo, nós sabemos, foi a vitória de Jesus sobre a maldição da lei, sobre as trevas. Foi o resgate nosso do império das trevas para o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. No momento da morte de Jesus, no exato momento, nós temos a terra tremendo, o véu do templo se rasgando de alto a baixo, rochas se fendendo, e uma multidão de mortos se levantando e entrando na cidade, uma ressurreição em massa. O poder de Jesus foi tão imenso naquele episódio que o mundo não aguentou, e a terra tremeu, e os mortos se levantaram. Meus irmãos, e o que dizer dos milagres de Jesus na natureza, a glória dos seus milagres? Peixes atendendo a sua voz e se encaminhando para o lado do barco, tempestades acalmando ao som da sua ordem, alimentos se multiplicando, milagres da natureza, e os milagres sobre as pessoas, Jesus curando coxos, paralíticos, cegos enxergando, mudos falando, surdos escutando, mortos voltando a respirar. Meus irmãos, poder de Deus, glória deste Rei. Desde a concepção de Maria, o nosso Jesus foi glorioso. João, discípulo amado, discípulo muito próximo, ele escreve no prólogo do seu evangelho: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Sproul, falando sobre o tema, ele diz que embora Jesus tenha passado um período até a morte, período chamado de humilhação, a sua natureza humana era como que um véu,
E de vez em quando a sua glória, a glória da natureza divina transparecia e vinha à tona, como nesses momentos e episódios que eu demonstrei aqui. Assim, meus irmãos, demonstrada então a impossibilidade de falar da glória de Cristo em tão pouco tempo, gostaria de nesta noite analisar como que algumas fagulhas da glória de Cristo demonstradas no seu primeiro milagre, o milagre da transformação da água em vinho nas bodas de Caná da Galileia. O nosso texto, no versículo 11, tem o registro de João, quando ele diz: com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Este é o nosso ponto. Neste milagre, Jesus manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. De que forma Jesus manifestou a sua glória no seu primeiro milagre? De que forma Jesus manifestou a sua glória nas bodas em Caná da Galileia? Em primeiro lugar, meus irmãos, nós vemos a manifestação da glória de Cristo neste primeiro milagre por meio da sua humildade. Nós vemos no nosso texto que 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. 3 dias depois é em referência à conversa que Jesus tivera e ao seu chamamento destes discípulos, Filipe e Natanael. 3 dias depois deste evento é que vem o casamento em Caná da Galileia. Galileia era a região, Caná era uma pequena cidade, uma cidade muito simples, com ruas de terra, como todas as cidades da época, mas uma cidade pequena, uma vila, um povoado com casas simples. E achava-se ali a mãe de Jesus. A mãe de Jesus estava neste episódio, muito possivelmente, por ser uma conhecida da família, talvez alguém até próximo da família, porque no decorrer do registro nós encontramos Maria com informações privilegiadas. Ela tem acesso à cozinha, ela conversa com os serventes. Então o texto não oferece detalhes, mas estudiosos creem que Maria fosse alguém bastante conhecida ali da família. O texto diz também o seguinte: Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Uma pergunta que pode surgir é a seguinte: por que Jesus foi convidado? E essa é fácil. Ora, se Maria era alguém próxima da família e do casal, e o texto nos mostra isso, era como que natural que Jesus também tivesse sido convidado. E o texto diz ainda, sem muitos detalhes, que os discípulos também foram convidados. Eles estavam de fato ali. Mas a pergunta mais interessante é: por que Jesus foi a este casamento? Essa é a pergunta principal. Por que Jesus, tendo a missão de Messias, de salvar o mundo, ele compareceu a um casamento? E a resposta, meus irmãos, é que o Rei glorioso a quem nós servimos foi e é um rei humilde, um rei humilde. Jesus não foi um rei isolado num castelo, distante do povo. Jesus não foi um religioso isolado num templo. Jesus foi um rei humilde que andou com o povo, andou com as pessoas, relacionou-se com o povo sofrido. Nós vemos Jesus, meus irmãos, sujando os pés nas empoeiradas ruas da Galileia, ensinando pessoas, curando indivíduos, tocando as pessoas, mostrando a elas o caminho. Jesus era muito próximo do povo. Quando nós lemos o Evangelho, nós vemos que Jesus andava ali no meio das pessoas. Houve momentos em que as pessoas o apertavam e Jesus tinha que entrar numa embarcação e ir para o meio do mar por vezes, para, usando o mar como concha acústica, conversar com as pessoas e passar os seus ensinos. Jesus, eu repito, não foi um religioso preso num templo, não foi um rei preso num castelo. Foi um rei que se relacionou com o seu povo, um rei sensível às necessidades, um rei que curava as pessoas. Jesus era próximo do povo. Não poucas vezes nós vemos Jesus operando curas, tocando nas pessoas.
Ora, meus irmãos, Jesus não precisava de tanta proximidade. Ele poderia curar pessoas apenas com o poder das suas palavras, mas não poucas vezes ele tocava nas pessoas. Isso dá uma demonstração como de carinho, de afeto. Há uns anos atrás eu vi a reportagem de uma médica criticando alguns profissionais da saúde que não examinam mais os pacientes. Você entra numa sala, você fala o que está sentindo, ela olha para o seu rosto, o profissional olha para o seu rosto, faz ali uma receita e por vezes nem toca em você. E ela citava o exemplo de um paciente que ela conheceu no Hospital das Clínicas, que era tratado por um médico muito sério, muito carrancudo. Mas todas as vezes que aquele médico entrava na sala, no quarto do paciente, ele se aproximava da cama e segurava o dedão daquele paciente. E continuava com o seu aspecto taciturno, sério, mas conversava com o paciente segurando o seu dedão. E aquilo era a diferença para que aquele paciente ficasse feliz, se sentisse amado, se sentisse de fato cuidado pelo médico. Jesus Cristo fazia curas, algumas delas tocando nas pessoas. Jesus, meus irmãos, era um rei próximo do povo. Não obstante a sua glória, não obstante ele ser o rei dos reis, o Senhor da glória, ele estava ali com o povo. O nosso Redentor não foi um rei insensível, que não se compadecesse do sofrimento do povo. Ele cuidou das pessoas, ele cumpriu a profecia de séculos anteriores a ele, de que ele seria Emanuel, Deus conosco. Ele fez isso na prática. Deus próximo, Deus consolador, que está ao nosso lado. O Espírito Santo é chamado de consolador. Jesus Cristo também, eis que vos enviarei outro consolador. Jesus Cristo sempre esteve ao lado do povo, um paráclito, como o Espírito Santo é chamado também. Este rei glorioso, que foi tão próximo do povo, tão humilde, ele recebeu muitas críticas por conta disso. Marcos registra, por exemplo, Marcos 2,16, que os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia de pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Ele era criticado e por vezes chamado de glutão e de beberrão, porque ele se misturava com o povo. Esta proximidade, meus irmãos, mostrava em Jesus a ausência de preconceitos. Nós vemos Jesus falando com leprosos, com estrangeiros, com mulheres, com prostitutas, com bandidos, com pobres, com publicanos, com ricos. Jesus mostrou que o nosso Deus é Deus que não faz acepção de pessoas. Ele mostrou isso na prática. Ele ia justamente nas pessoas que eram excluídas, prostitutas, publicanos. Os publicanos eram os funcionários públicos, eram os cobradores de impostos, daí o nome. Eram rejeitados porque eles eram traidores do próprio povo. Eles cobravam impostos para os dominadores, para os romanos. Eles eram rejeitados. E Jesus, ele foi próximo e salvou pessoas assim. Salvou Levi Mateus, salvou Zaqueu, que era o principal ali dos cobradores de impostos. Nosso Senhor Jesus não fazia acepção de pessoas. Esta proximidade do rei humilde revelava o seu amor, revelava a sua bondade em muitos momentos. Por exemplo, quando ele viu as multidões, registrado em Mateus 9, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Quando Jesus conversou com o jovem rico, diz o texto que, fitando-o, o amou. Na oração sacerdotal, Jesus pede: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Meus irmãos, o rei glorioso foi um rei humilde, é um rei humilde. Os reis humanos, os presidentes das repúblicas, não se misturam com o povo, não se importam com a maioria da população. Jesus Cristo não. Nosso Redentor foi humilde, foi rei e é rei que se importa, é rei que cuida, é rei sensível, é rei que, como nós vimos aqui no decorrer da semana, ele nos trata com amor pastoral, ele nos cuida como ovelhas
e Ele é o nosso pastor. Em primeiro lugar, então, este Rei glorioso, Ele é glorioso, e neste evento que demonstrou a sua glória, a glória está demonstrada na sua humildade. Em segundo lugar, meus irmãos, nós vemos neste texto a sua gloriosa autoridade. No versículo 3, nós temos a informação de que o vinho acabou. Diz o texto: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Então, nós já vimos que naquele tempo as festas de casamento duravam um bom tempo. Vamos falar sobre isso. Nos nossos dias, festas de casamento duram uma noite no máximo. Naquela época, as festas elas eram todas especiais. A começar do início, quando o noivo era quem, junto com seus amigos de honra, iam buscar a noiva. E isso acontecia na casa do pai da noiva, ali eram feitas as questões cerimoniais, e dali partia-se para a festa. E a festa durava não menos do que 7 dias. Na festa você tinha muita comida, muita alegria, muita música, vinho, porque na época não havia água encanada, não havia facilidade com água e portanto não havia facilidade com sucos. O vinho era a bebida principal naquela época. Você tinha ali, meus irmãos, uma festa de 7 dias. Na primeira noite os noivos se retiravam para a noite de núpcias e depois, ao contrário do que nós fazemos e costumamos viajar, eles voltavam para a festa e passavam ali os 6 dias comemorando com os amigos e familiares da festa. Geralmente a moça ficava numa mesa com as suas damas de honra, com as suas amigas ali, numa posição de princesa, de rainha mesmo. Era uma festa toda característica que durava 7 dias. E diz o nosso texto, meus irmãos, que do meio para o fim da festa, desta festa de casamento, o vinho acabou. E já falamos que possivelmente Maria fosse alguém muito próxima do casal, porque ela tinha essas informações privilegiadas. Diz o texto: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus, meus irmãos, parece dar aqui uma resposta mal educada. Mulher, que tenho eu contigo? E vamos esclarecer isso. Na língua original, a resposta não parece mal educada. Esse mulher que é traduzido para o português é um termo respeitoso na língua original, até um termo afável. Ele não a chama de mãe, nós vamos ver por quê, mas ele não é desrespeitoso. Isso cai por terra também quando nós consideramos que o nosso Redentor era santo. E ser desrespeitoso com a mãe seria quebrar o 5º mandamento, coisa inadmissível. Se há alguém pecador nessa história é Maria, e já vamos ver qual foi o erro dela. Nosso Senhor Jesus é santo. O texto, meus irmãos, nos mostra ou decifra qual foi o pedido equivocado de Maria quando nós analisamos a resposta que Jesus deu na sequência. Nós vemos Jesus dizendo: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. A questão é, por que Maria estava comunicando justamente para Jesus a falta de vinho? Jesus não era o mestre-sala, Jesus não era o anfitrião da festa, Jesus não era o abastecedor da festa em termos de bebida ou de comida. Por que Maria estava dando esta informação para Jesus? E Jesus responde: ainda não é chegada a minha hora. Está claro que Maria estava querendo adiantar alguma coisa. E ora, meus irmãos, Maria foi aquela jovem que guardou no seu coração as palavras do anjo, lá na gravidez. Maria foi a mãe que viu o comportamento daquele garoto santo, daquele garoto exemplar que não cometeu pecado durante toda a sua infância, adolescência e mocidade. Maria foi testemunha da santidade do seu filho. Ela sabia que o seu filho seria aquele que salvaria o povo dos seus pecados. Maria ouviu as palavras de Simeão e de Ana no templo. Maria viu Jesus com 12 anos no meio dos doutores, maravilhados com a inteligência do filho. Ela sabia que Jesus era o Messias.
E esta era a hora, na cabeça dela, naquela festa, de Jesus fazer o anúncio de que ele era o Messias, de ele fazer um grande milagre, e depois de 30 anos, finalmente revelar-se às pessoas como o Messias. Isso é o que estava na cabeça de Maria. Mas os tempos nossos não são os tempos de Deus, e o tempo de Maria não era o tempo de Jesus, e é por isso que Jesus diz: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Note que ele não a chama de mãe neste momento, de propósito, para que ela perceba que naquele momento ele estava numa relação não de filho que deveria obedecer à mãe, mas de seu Senhor, dizendo para ela: que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Meus irmãos, esta hora a que Jesus se refere na resposta vai ficar muito clara na sua oração ao Pai no cenáculo, muito perto da crucificação, quando ele ora assim: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. João capítulo 17. Ali não era a hora ainda, por isso a resposta: mulher, que tenho eu contigo? Ou em outras palavras, mulher, isto não é da sua alçada, ainda não é chegada a minha hora. E Maria se submete. Versículo 5 nós encontramos: então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Nós temos aqui o famoso mandamento de Maria. O mandamento de Maria é: fazei tudo o que Cristo vos disser. Se alguém está seguindo mais a Maria do que Cristo, deve atentar para o mandamento de Maria: faça tudo o que Cristo vos disser. Nós vemos aqui a gloriosa autoridade de Jesus, autoridade sobre Maria, autoridade, meus irmãos, sobre reis, autoridade sobre forças da natureza, autoridade sobre demônios, autoridade sobre a vida e sobre a morte. Ora, autoridade é algo próprio de um rei, e o nosso Senhor Jesus mostrou isso em todo o seu ministério. Algumas vezes no Evangelho nós lemos que Jesus não ensinava como os escribas ensinavam. Ora, os escribas se limitavam a ficar repetindo frases dos seus mestres. Mas diz o texto sagrado que Jesus ensinava como quem tem autoridade, porque ele falava do que lhe era próprio, porque ele falava das coisas do seu Pai e daquilo que estava no seu coração. Jesus falava aquilo que ele vivia. Tudo o que Jesus ensinou era fruto da sua vivência, da sua experiência. Ele diz para nós perdoarmos os nossos inimigos, e ele faz isso algumas vezes. Ele diz que nós devemos amar ao próximo, e ele faz isso no seu ministério e todos os seus ensinamentos. Jesus tinha a autoridade natural de um rei que foi. Meus irmãos, no final do seu ministério, ele declara: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Por isso, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A autoridade de Cristo é o incentivo, é a motivação para nós fazermos discípulos. Nós não somos, irmãos, como algumas correntes teológicas que pregam o Evangelho como se fosse uma técnica de venda, que depende da sua eloquência, que depende da sua habilidade, que se o sujeito não se converter é porque você falhou. Quando nós pregamos o Evangelho, quando nós discipulamos ou evangelizamos, nós vamos na autoridade de Cristo. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, por isso vão e façam discípulos. É a autoridade do nosso Rei. Nós somos embaixadores. Nós não levamos o Evangelho que é nosso, nós levamos o Evangelho de Cristo e pregamos embaixo da sua autoridade. O segundo sinal que nós temos aqui, meus irmãos, da gloriosa realeza do nosso Senhor Jesus, está manifestado na sua autoridade. A autoridade sobre a sua mãe, a autoridade sobre as forças da natureza, sobre homens, sobre anjos e até sobre a morte. Em terceiro e último lugar, o milagre em Caná da Galileia nos revela o seu glorioso poder. O texto nos diz, a partir do verso 6, que estavam ali 6 talhas de pedra
que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Metreta é uma medida bíblica que varia de 30 a 40 litros. E se nós fizermos aqui a soma, nós temos 6 talhas de 2 a 3 metretas. Então nós vamos ter aqui mais ou menos, meus irmãos, uns 600 litros de água, porque diz o texto que elas foram cheias totalmente. Então 600 litros de água nós temos aqui. O texto nos esclarece que os judeus usavam estas talhas de pedra para suas purificações. Os judeus tinham seus rituais de purificação antes da alimentação. Eles tinham formas todas ritualísticas de lavar as suas mãos antes de comer. E foi num episódio desse que nosso Senhor Jesus disse que o que contamina o homem é o que está dentro, não o que vem de fora. O fato é que essas talhas ficavam no local do cômodo da casa para que eles fizessem essas suas purificações, essas suas lavagens. Diz mais o texto, meus irmãos, que eles encheram as talhas totalmente de água. Então Jesus lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Mestre-sala era um responsável pela festa, era o responsável ali por aquele evento. E diz o texto que quando o mestre-sala, verso 9 e 10, ele experimentou, diz o texto, tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Como as festas duravam 7 dias, era comum colocar o melhor vinho no começo, para que as pessoas apreciassem. Uma semana bebendo vinho, meus irmãos, digamos que o paladar já ficava menos sensível. Então, do meio da festa para o final, eles colocavam vinho barato, vinho ruim. Mas eis que este mestre-sala acaba de experimentar o melhor vinho que ele já provou na sua vida. E desafiando, meus irmãos, as leis da física, as leis naturais, e o milagre faz isso, nós temos aqui um vinho feito há poucos minutos, que é o vinho talvez mais saboroso do que qualquer vinho envelhecido aí pelos séculos. Meus irmãos, o texto nos mostra então a admiração do mestre-sala em experimentar este vinho. E o texto vai terminar mostrando então o grande poder de Jesus. Ele transforma a água e os seus elementos num vinho saboroso. O poder de Jesus, meus irmãos, é glorioso. A transformação de água em vinho, comparada com outros milagres que Jesus fez, é algo até pequeno. E talvez um milagre, com certeza, um milagre maior que pode existir, não é transformar água em vinho, mas é transformar um coração de pedra em um coração de carne. É transformar um coração de desespero em um coração com esperança. É transformar uma vida sem sentido em uma vida plena de alegria e de certeza. E isso, ou disso, nós somos testemunhas, meus irmãos. Hoje o povo evangélico, uma parte do povo evangélico está correndo atrás de milagres, de revelações e de curas, quando não percebe que o grande milagre que Deus faz é transformar vidas, é transformar corações, é mudar a perspectiva de pessoas. Eu conheci um homem em Itapema, ali no sul do país, que ele foi ateu no passado, foi professor na USP, pós-doutor, ensinava na área de geologia, e eu fui pregar lá em Itapema, fiquei hospedado na casa dele, um presbítero, e comecei a ver os livros e ver como aquele homem tinha livros bons e lia coisas boas, e comecei a perguntar como foi a conversão dele. Ele me contou, ele disse que dava aula na USP, era ateu, professo, e ele tinha uma aluna que foi a aluna mais brilhante que ele já teve, a única aluna a quem ele deu um 10 em toda a sua carreira, e ela era crente, e isso o impressionava. E eis que ela era virtuosa em todos os sentidos, e eis que na formatura, no dia da formatura, ela deu uma Bíblia para ele. E ele, sendo ateu, ele pegou aquela Bíblia, jogou num canto e deixou para lá.
Passaram-se os anos e ele foi acometido de uma doença muito grave e ele foi parar no hospital. E ele pediu para a esposa levar a Bíblia para o hospital e ele começou a ler a Bíblia. E no desespero de não saber para onde ia, na falta de esperança de uma vida eterna, ele começou a ler a Bíblia. E a leitura da Bíblia, meus irmãos, revelou o caminho da salvação. E aquele homem foi convertido por Cristo. Um ateu, um pós-doutor na USP. A Bíblia converteu. Deus, o Espírito Santo, trabalhou através da palavra. E ele foi convertido pelo Senhor. E hoje é presbítero lá em Itapema. Então, meus irmãos, esses milagres que às vezes são ditos que acontecem por aí, não fazem par com o milagre que acontece no coração das pessoas. Teríamos dezenas de exemplos para dar aqui, mas deixe-me dar um exemplo de um amigo próximo que se formou lá no nosso seminário, que hoje é pastor numa região do Brasil. Ele contava-me dia desses, outra pessoa contava-me dia desses, da vida dele anterior à conversão, e ele foi um homem envolvido com assassinatos. Ele era bandido. Na sua vida ele matou 38 pessoas. A última pessoa que ele matou foi perto lá da igreja que eu pastorei hoje. E nesta 38ª vítima, era um homem valente, era um homem acostumado a matar. Ele foi para a prisão. E chegando na prisão, numa das noites em que ele estava lá, apareceu um indivíduo que foi preso meio que por engano, uma questão com cheques, e o indivíduo foi parar na cela. E esse indivíduo que foi preso levava consigo um Novo Testamento dos Gideões. E no dia seguinte os advogados vieram e esse homem, parece que houve um mal-entendido e ele foi liberado, mas ele deixou o Novo Testamento com esse assassino, com esse matador. E esse assassino, esse matador começou a ler o Novo Testamento. E alguns meses, lendo e relendo o Novo Testamento, fizeram com que aquele coração insensível, aquele coração de pedra, fosse transformado num coração de carne. E ele saiu da prisão e foi buscar uma igreja. E buscou uma igreja presbiteriana. E depois foi para o seminário. E hoje é um pastor que é uma bênção na sua região. E você só entende essa história, eu só percebi essa história quando alguém me contou. Porque conversando com este meu amigo pastor, você nem suspeita que ele tenha tido um passado tão difícil. E se aí na sua mente, no seu coração, você está com dificuldade de aceitar este homem porque ele matou 38 pessoas, lembre-se do apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo diz que era o principal dos pecadores, aquilo não era retórica ou eloquência. A palavra de Deus nos mostra claramente que o apóstolo Paulo foi alguém que torturou pessoas. Ele diz isso, que ele torturava, que ele os obrigava a negar o nome de Jesus Cristo. Quando as vestes dos apedrejadores de Estevão são colocados aos pés do jovem Saulo, não é por acaso, é porque ele era a autoridade ali dizendo, pode matar, pode começar o apedrejamento. O apóstolo Paulo tinha sangue nas mãos. É por isso que ele se declara algumas vezes, eu sou o principal dos pecadores. Mas Deus, meus irmãos, converteu, como diz João Calvino, no caso de Paulo, ele fez com que um lobo não se transformasse em uma ovelha, mas um lobo se transformasse num pastor. Este foi o apóstolo Paulo. E ele tornou-se o missionário dos gentios, através de uma conversão maravilhosa. Então, meus irmãos, nós devemos entender que o maior milagre é quando Deus pega um coração sem esperança, um coração afundado nas trevas, no pecado, e gera transformação. Esse é o poder do nosso glorioso Redentor. Meus irmãos, o texto finaliza no versículo 11, dizendo o objetivo do milagre. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Primeiro que o texto não chama de milagre, chama de sinal. E o sinal, meus irmãos, como a maioria dos milagres do Novo Testamento, eles apontam para algo. Jesus Cristo não fazia milagres apenas por fazer, mas a maioria dos seus milagres tinha um ensinamento. Quando ele curava um cego era para mostrar que ele é a luz do mundo.
Quando ele multiplicava pães, era para mostrar que ele é o pão da vida, o pão que desce do céu. E nesse episódio, quando ele faz aquele milagre silencioso, é para que os discípulos creiam nele. Era o primeiro milagre para que os próprios discípulos percebessem que ele era o Messias, que ele era Deus, e crendo nele o acompanhassem. Note que não foi um milagre para a multidão. O pedido de Maria não foi satisfeito. Maria queria que Jesus fizesse um milagre para que toda a plateia da festa percebesse que ele era o Messias. Não, o milagre foi silencioso. Jesus Cristo apenas disse: encham as talhas de água totalmente. Os serventes enchem e ele diz: tirem e levem ao mestre-sala. E o mestre-sala não tomou conhecimento de que era um milagre. Apenas os serventes e os discípulos souberam que o milagre havia acontecido, um milagre silencioso. Novamente, as igrejas hoje, há uma massa de evangélicos correndo atrás dos maiores milagres, quando Jesus, meus irmãos, faz milagres silenciosos. E aqui foi um milagre sem grito, sem show, sem plateia. Foi um milagre, um poder de Deus agindo silenciosamente. Deus faz isso mais do que a gente imagina, mais do que a gente percebe. Os seus discípulos creram nele. Esse era o objetivo daquele sinal. Irmãos, eu concluo com algumas aplicações. Primeiro, sobre a gloriosa humildade do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós deveríamos ser mais humildes, todos nós. Como é que nós reagimos quando nós sabemos que alguém está falando mal de nós? Como é que nós reagimos quando a nossa opinião é questionada, quando a nossa opinião é rejeitada, quando alguém não concorda conosco? Como é que nós reagimos quando alguém faz uma brincadeira conosco, de bom gosto ou de mau gosto? Nosso Senhor Jesus, meus irmãos, ele foi tão humilde que ele lavou os pés dos apóstolos. E Pedro, percebendo que aquilo estava errado, que aquilo não era adequado, ele refutou. E Jesus disse, os irmãos se lembram: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. E Pedro disse: lava tudo então. Mas o que me chama mais atenção nesse episódio é que Jesus sabia que Judas o trairia. E Jesus lavou os pés de Judas. Meus irmãos, nós temos que ser mais humildes. O nosso mestre é humilde. Como nós temos dificuldade em abaixar a cabeça, em aceitar críticas. Como nós temos dificuldade em lidar com algumas perseguições ou com algumas palavras tortas. Dia desses eu vi um pastor dizendo assim: se ele falar aquilo, eu processo na justiça comum. Meus irmãos, o apóstolo Paulo diz que nós devemos sofrer o dano para que o nome de Cristo não seja levado a tribunais comuns. Como nós temos dificuldade, meus irmãos, com relação à humildade. A nossa natureza pecaminosa quer aplausos, quer reconhecimento, quer fama. Eu me lembro de uma ilustração de Ronaldo Lidório, ele dizendo que foi pregar no aniversário de uma igreja. E uma senhora da igreja fez um bolo imenso, e ali na hora do culto o bolo estava lá na mesa. E aí o pastor, no final das atividades, ele pegou uma lista de pessoas e foi lá na frente para agradecer as pessoas que participaram do aniversário, da festa. E nesse momento o Ronaldo Lidório se colocou ao lado da irmãzinha que tinha feito o bolo. E não é que o pastor, nos agradecimentos, esqueceu de agradecer a mulher do bolo? E pediu para alguém orar. E aí no meio da oração, Ronaldo com a mulher aqui do lado, e a mulher dizendo: ano que vem eu não faço o bolo dessa igreja, eu não faço. Porque ela não teve o seu nome lembrado, ela não fez para Cristo, ela fez para receber reconhecimento. E nós damos risada dela, mas meus irmãos, quantas vezes nós não ficamos esperando que o nosso nome seja mencionado? Nós não ficamos esperando aplausos e honras. Meus irmãos, Jesus Cristo teve que lidar com a cruz, e nós não conseguimos lidar com críticas. Isso é assustador. Nós devemos olhar para Jesus Cristo e aprender com a sua humildade, e aprender com o seu espírito de
cordeiro mudo que foi levado para o sacrifício e não abriu a sua boca, nós deveríamos ser mais humildes. Aprendemos com a gloriosa autoridade de Cristo. Nosso Senhor Jesus tem toda a autoridade. Nestes momentos em que o nosso país passa por confusões e essas tensões políticas e econômicas, nós sempre temos que nos lembrar que a nossa salvação não está no próximo partido, no próximo político. A nossa salvação final está em Deus. É Deus quem é soberano. Tem muito crente colocando muita esperança nos políticos brasileiros, e maldito é o homem que confia no homem. A nossa esperança final está em Cristo Jesus. E este nosso país, meus irmãos, ele não vai avançar enquanto Cristo não estiver no coração dos políticos, enquanto a igreja não agir fazendo o seu trabalho. E o primeiro trabalho da igreja não é obra social. A primeira função da igreja é espiritual, é conversão de corações. Enquanto a igreja não voltar à sua primeira função, na evangelização, levando Cristo aos corações, e nós tivermos uma população materialista, uma população que só pensa nos seus próprios interesses, e dessa população nós alçarmos alguns para a política, o Brasil nunca vai mudar. A solução para o nosso país, meus irmãos, é a partir da pregação do Evangelho, eu não tenho dúvida. É a partir da igreja salgando a sociedade, sendo sal e sendo luz e levando o Evangelho. Nós temos alguns países que mostram isso. A Coreia do Sul, por exemplo. A Coreia do Sul, ela desenvolveu-se, há países mais antigos, mas peguemos um exemplo mais recente. A Coreia do Sul hoje, meus irmãos, é de maioria protestante e me parece maioria presbiteriana, e há políticos que entregaram as suas vidas a Jesus Cristo. É assim que se muda a sociedade. O voto, a escolha popular, ok, tem o seu pequeno valor, mas em se falando de uma transformação de sociedade, é a partir do Evangelho de Cristo. É Ele quem transforma os corações. Nosso Senhor Jesus tem autoridade sobre tudo o que está acontecendo no nosso país, de modo que a nossa esperança não deve estar em homens. Devemos orar para que Deus tenha misericórdia do seu povo e dê um rumo na nossa nação. Por fim, o glorioso poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vimos aqui alguns exemplos de homens que foram transformados, e a história nos oferece tantos exemplos do poder do nosso Senhor Jesus. Nós deveríamos evangelizar mais confiados neste poder. É triste quando nós que temos uma teologia tão saudável, que nos mostra que ao Senhor pertence a salvação, que é Deus quem efetua em nós tanto querer como realizar, que creem aqueles que estão destinados à salvação. Quando nós cremos que Deus é o soberano, é triste vermos que a nossa prática evangelística não combina com isso. Nós deveríamos ser, meus irmãos, aqueles que evangelizam mais, porque nós temos um Deus que converte aqueles que são eleitos. Então isso deveria nos motivar à evangelização. Mas tristemente, as igrejas presbiterianas e as igrejas históricas têm parado de evangelizar. É difícil você ver cultos em praça pública, distribuição de folhetos. Ora, é difícil ver crentes orando em praça de alimentação, quanto mais fazendo cultos públicos. Os crentes se acovardaram diante da opinião pública, os crentes pararam de evangelizar. Meus irmãos, que comece em nós, que volte a acontecer evangelização a partir da nossa vida, no nosso bairro, no nosso trabalho, na nossa família, para que a igreja desperte-se novamente. Ah, pastor, hoje os meios são outros, nós temos televisão, temos rádio, é muito cômodo, né? É muito cômodo. Você dá uma ofertinha lá para a televisão e aí você delega a função de evangelizar. Meus irmãos, eu costumo dizer que o mesmo homem que escreveu que nós fomos eleitos e predestinados antes da fundação do mundo, foi o homem que escreveu: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Foi o mesmo homem, o mesmo homem. Então, não se escore na doutrina da eleição, achando que você não deve evangelizar, porque foi Paulo quem escreveu ambos, e ele escreveu:
ai de mim se eu não pregar o Evangelho. São as duas esferas, soberania divina e responsabilidade humana. Que Deus vai salvar os seus eleitos, não temos dúvida nenhuma. Agora, se nós estamos fazendo a nossa parte na esfera da responsabilidade humana, aí é que está o problema. Isso será cobrado de nós. Meus irmãos, concluindo então, nosso Redentor, Ele manifestou a sua glória em todo o seu ministério. Ele é Rei glorioso, Ele é Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, é o Rei da glória. Neste episódio do casamento, Ele mostra a sua gloriosa humildade, a sua gloriosa autoridade, o seu glorioso poder. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a olharmos para Cristo como nosso Senhor, nosso Salvador, e a sermos imitadores do nosso Senhor Jesus Cristo, na sua humildade, submissos à sua autoridade e confiando no seu grande poder. Que Ele assim nos abençoe. Amém.